O sol nasce forte sobre o sertão do Ceará. O chão rachado, o vento quente e o som distante de galos anunciando mais um dia. Na pequena cidade de Juazeiro do Norte, uma menina de olhos vivos e cabelo preso escreve em um caderno gasto, sentada no chão de terra batida. Seu nome é Clara Nogueira. Enquanto ela desenha prédios e pessoas de terno, sua mãe, Dona Rosa, costura a sombra de um umbuzeiro, e o pai, seu Joaquim, chega do trabalho de caminhoneiro, exausto, com as mãos cobertas de poeira. Pai, diz Clara animada, um dia vou trabalhar num prédio bem alto. Um prédio, é? E o que vai fazer lá? Pergunta ele, sorrindo. Não sei ainda, mas vou usar terno e ajudar vocês a não se preocupar mais com as contas. Dona Rosa ri e responde. Que Deus te ouça, minha filha. Mas o sertão é duro. A seca aperta, o caminhão fica parado, o dinheiro some. E numa tarde quente seu Joaquim decide. Rosa, chegou a hora. Vamos para São Paulo. 3 dias de ônibus. Dormindo sentados, dividindo pão e garrafa d'água. Uma mala, 3 sonhos e uma promessa. Um dia, nossa vida vai mudar. Chegam à capital. Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Uma casa simples, de laje crua e paredes descascadas. Mas para Dona Rosa e seu Joaquim, é um recomeço. O barulho nunca para. O ônibus demora. O salário mal dá. Mas Clara sorri. Estuda numa escola pública e ajuda a mãe nas costuras. É motivo de piada na escola. Chamam-na de menina do caderno rasgado. Ela não se abate. Um dia, esse caderno vai mudar minha vida. Diz baixinho. À noite, enquanto o som da máquina de costura se mistura ao ronco do carro do pai, Clara estuda até o amanhecer. A vida na periferia de São Paulo nunca foi gentil com a família Nogueira. Mas cada manhã trazia o mesmo ritual. O cheiro de café preto, o som da chuva caindo no telhado de zinco, e a voz de Dona Rosa chamando com ternura. Acorda, Clarinha, o dia não espera minha filha. Clara abria os olhos devagar. O quarto pequeno tinha paredes descascadas, uma janela sem vidro e um cartaz colado com fita adesiva. Nunca desista. Deus escreve certo mesmo nas linhas mais tortas. Ela se vestia com o uniforme gasto da escola, prendia o cabelo com um elástico velho e pegava o caderno, o mesmo que trouxera do Ceará. Na capa, o nome Clara Nogueira já estava desbotado, mas dentro havia sonhos rabiscados em letras firmes. A caminhada até o ponto de ônibus era longa. O asfalto quebrado, as calçadas cheias de poças. Clara passava por vizinhos sonolentos, ambulantes montando barracas e crianças correndo descalças. O ônibus sempre vinha lotado. Ela ficava em pé, segurando firme na barra de ferro, o caderno contra o peito. Enquanto alguns dormiam ou rolavam o celular, Clara lia textos impressos em folhas recicladas. Tá estudando pra quê, menina? Perguntou uma senhora uma vez. Pra mudar de vida, dona. Respondeu com um sorriso tímido. Na escola, Clara se destacava. Era a primeira a chegar e a última a sair. Os colegas às vezes zombavam. Que, olha lá, a certinha. Acha que vai ser doutora? Mas ela apenas sorria e voltava a escrever. Durante o recreio, sentava num canto e comia o pão com mortadela que a mãe preparava. Enquanto as outras meninas falavam de festas e celulares, Clara sonhava com uma faculdade. Sonhava com um crachá pendurado no pescoço, um escritório com janelas grandes e o som distante de impressoras. À noite voltava para casa cansada, mas ajudava a mãe na costura. Dona Rosa ficava horas na velha máquina de costura Singer, pedalando com força. O barulho da agulha perfurando o tecido era o som da sobrevivência. Mãe, posso te ajudar? Pode cortar essas linhas para mim, filha. E mãe, a senhora ainda acredita que a gente vai sair daqui? Dona Rosa parava por um instante e olhava para a filha com ternura. Acredito, Clara.
Mas a gente precisa continuar acreditando mesmo quando ninguém mais acredita com a gente. A chuva era sempre um inimigo silencioso. Quando caía forte, o esgoto voltava pela cozinha. As goteiras molhavam o chão. Tiveram de dormir várias vezes em cima de tijolos para não encharcar o colchão. O pai, seu Joaquim, fazia bicos como vigilante noturno. Chegava em casa exausto, com os olhos vermelhos e o corpo dolorido. Mesmo assim, nunca deixava de sorrir para Clara. Um dia, minha filha, a gente vai olhar para trás e vai ver que tudo valeu a pena. Mas nem sempre ele acreditava nisso. Havia dias em que a esperança parecia distante. Quando o salário atrasava e a conta de luz chegava, o silêncio da casa pesava. Certa noite, quando cortaram a energia, Clara acendeu uma vela e continuou estudando à mesa. O pai olhou e murmurou: "Menina, vai descansar." Ela respondeu sem levantar a cabeça: "Pai, o mundo não vai parar para eu descansar." No cursinho comunitário, Clara se sentava na primeira fileira. As apostilas eram doadas. O ventilador fazia mais barulho que vento. Mas ali, ela se sentia viva. Alguns alunos riam de sua mochila remendada. "Olha lá, parece que saiu de um brechó." Outros tiravam selfies e postavam com legendas sarcásticas. Nem todo mundo nasceu para brilhar. Clara via, engolia o choro e anotava: "Eu não nasci para brilhar agora. Mas um dia, eles vão precisar de óculos para me ver de tanto que eu vou brilhar." Um dos professores, André, percebeu o esforço dela. Ele dava aulas de matemática e sempre ficava depois da aula corrigindo provas. Certa noite chamou Clara. "Você entende o que é esforço, né?" "Eu acho que sim." "Não, você vive o que é esforço. E é por isso que vai longe." Ela sorriu, surpresa. "O senhor acha mesmo?" "Acho. Só não se esqueça, quem veio de baixo precisa subir sem pisar em ninguém." Clara guardou aquelas palavras como uma oração. São Paulo era imensa e impiedosa. As distâncias pareciam multiplicar o cansaço. Muitas vezes Clara chegava atrasada no cursinho porque o ônibus quebrou ou porque não tinha dinheiro pro metrô. Caminhava quilômetros. Chuva, frio, fome, nada fazia desistir. Houve uma noite em que voltou andando por quase 2 horas até em casa, com o caderno molhado na mochila e os pés feridos. Quando entrou pela porta, Dona Rosa chorou. "É minha filha, isso não é vida." E Clara, ofegante, respondeu: "Mãe, isso é só o caminho." Aos 18 anos, Clara terminou o ensino médio com as melhores notas da turma. Mas sem dinheiro não pôde pagar faculdade. Começou a procurar bolsas. Foi recusada dezenas de vezes. Mesmo assim, estudava sozinha em casa. Baixava apostilas, assistia vídeos de gestão e liderança no celular. O som do ventilador misturava-se ao barulho do trânsito. Era o som da resistência. Num dia comum, enquanto esperava o ônibus, Clara viu um cartaz colado num poste. Lista Programa Trainee Grupo HVR, Jovens Talentos, Grandes Oportunidades. O coração disparou. Anotou o site no caderno e naquela noite fez a inscrição do celular. "Mãe, eu me inscrevi num programa de trainee." "O que é isso, filha?" "É uma entrevista para trabalhar numa empresa grande, de verdade. E tem chance." "Não sei, mãe, mas vou tentar." Dona Rosa abraçou a filha e disse: "O sim, só vem para quem tem coragem de pedir." Durante a semana seguinte, Clara estudou tudo sobre a empresa. Anotou perguntas, ensaiou respostas na frente do espelho. Emprestou uma camisa branca de uma vizinha e passou com cuidado. No domingo anterior à entrevista foi à igreja com os pais. Ajoelhou-se diante do altar e orou: "Senhor, se eu não tiver o que é preciso, me dá o que me falta. E se eu cair, me ensina a levantar." Ao voltar para casa, olhou o céu da periferia e imaginou as luzes da Faria Lima. Sorriu e disse: "Tô chegando, meu sonho. Devagar, mas tô chegando." No dia anterior à entrevista, Clara deixou tudo separado.
A roupa passada, o caderno na mochila, a passagem de ônibus guardada. Antes de dormir, o pai foi até o quarto dela e deixou um bilhete no travesseiro. Para minha filha que nunca desistiu. O mundo precisa de gente como você. Quando o despertador tocou às 4h30, ela levantou, olhou o bilhete e sorriu. O café da manhã foi simples, mas o sabor, diferente. Tinha gosto de futuro. Ela beijou a mãe, abraçou o pai e saiu, com o caderno no peito e os olhos cheios de fé. A cada passo a cidade parecia sussurrar. Hoje é o seu dia. E Clara acreditou. Clara saiu de casa às 5h10, com a camisa branca bem passada, calça escura e os sapatos limpos à força de escova e sabão. O ônibus demorou mais do que o esperado. Ela olhava o relógio e o coração disparava. Na primeira baldeação, o metrô estava lotado. Um homem empurrou, outro resmungou, mas Clara ficou firme. É só mais um obstáculo, pensava. Quando o trem emergiu do túnel e ela viu pela janela os grandes prédios do centro, sentiu-se pequena, mas também parte daquele mundo. Do lado de fora, a cidade acordava. Os carros se multiplicavam, os cafés enchiam, os ternos se misturavam nas calçadas. Clara olhou o reflexo do próprio rosto no vidro do metrô e sussurrou: "Eu também posso estar aqui." Ao chegar à Avenida das Nações Unidas, o sol começava a dourar os espelhos dos prédios. O vento batia, levantando o cabelo preso em coque simples. Ela respirou fundo. "Seja o que Deus quiser", murmurou. Prédio comercial, a chegada na empresa. O prédio da HVR Group era imponente. Fachada de vidro azul, recepção com mármore claro, e um letreiro metálico que brilhava sob o sol da manhã. Clara hesitou antes de empurrar a porta giratória. Dentro, o ar era frio e o silêncio, calculado. Recepcionistas com headsets, executivos passando com crachás de couro, o som de saltos ecoando pelo piso. Clara ajeitou a roupa, limpou discretamente os sapatos e caminhou até o balcão. "Bom dia, eu vim para a entrevista do programa de trainee." A recepcionista levantou os olhos, avaliou de cima a baixo e respondeu com indiferença. "Nome? Clara Nogueira." Ela digitou algo no computador e apontou. "Terceiro andar, sala de recrutamento." Clara agradeceu e seguiu, sentindo os olhares atravessarem como lâminas. Os outros candidatos. No terceiro andar, uma sala ampla com cadeiras alinhadas, um painel com o logo da empresa e uma mesa de café elegante. Os candidatos já estavam lá, jovens com roupas de marca, ternos bem cortados, maquiagens perfeitas. Clara entrou devagar. Alguns a olharam e sorriram friamente. Outros cochicharam. "Quem será essa?" "Deve ser da manutenção." "Não, olha, tá com uma pasta, talvez seja a moça da recepção." Clara fingiu não ouvir. Pegou um copo d'água e sentou-se na última fileira. Dois rapazes riam alto enquanto tiravam selfies. Um deles, Lucas Andrade, filho de um dos diretores parceiros da empresa, disse em tom de deboche: "Já passamos, né? Meu pai conhece o dono. Essa seleção é só teatro." A amiga dele, Bianca, riu. "Pois é, olha o desespero do pessoal. Deve ter gente que veio de ônibus da periferia achando que vai virar gerente." Clara engoliu seco. Aperto no peito. Mas manteve o olhar firme no relógio da parede. Enquanto esperavam o início da entrevista, os candidatos continuavam a exibir confiança. Um deles fazia uma live. "Galera, torçam por mim. Última etapa do trainee HVR. Já deu certo. Sinal de V de Vitória Fogo." Outro postava uma foto com a legenda: "Quem nasceu para vencer, vence sem esforço." Hashtag sucesso garantido. Clara observava em silêncio. Pegou o celular simples, sem câmera frontal, e escreveu uma frase nas notas. "O que é esforço pra é privilégio para outros. Mas o tempo coloca cada um no seu lugar." Guardou o celular e levantou o queixo.
Ela não seria invisível naquele dia. O tempo parecia não passar. Um a um, os candidatos eram chamados. Alguns saíam sorrindo, outros cabisbaixos. Quando chamaram Clara Nogueira, o coração dela disparou. Ela se levantou, ajeitou a blusa e caminhou até a sala com passos lentos, mas firmes. A sala de entrevista era ampla, com uma janela enorme que mostrava o horizonte de São Paulo. Sentado à frente da mesa estava Henrique Valença, diretor de operações da empresa. Homem de 65 anos, olhar calmo e postura serena. Bom dia, Clara. Bom dia, senhor. Pode me chamar de Henrique. Sente-se, por favor. Ela sentou, as mãos trêmulas no colo. Henrique abriu o currículo impresso, folha simples, sem capa, sem formatação elaborada. Ele notou as anotações à caneta nas margens, e isso chamou sua atenção. Vejo que você estudou em escola pública e fez cursinho comunitário. Sim, senhor. Respondeu com voz baixa. E trabalha? Ajudo minha mãe na costura e faço bicos nos fins de semana. Henrique sorriu. E isso explica a determinação nos olhos. Ela corou. Eu só quero uma chance, senhor. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. O olhar dele se suavizou. E Clara, você lembra de mim? Ela o olhou confusa. Não, senhor. Eu também vim de um lugar como o seu. Nasci em Itapevi. Andava 3 quilômetros para chegar na escola. Fui segurança antes de estar aqui. Clara abriu um pequeno sorriso. Sério? Sério. E sabe o que me ajudou a chegar até aqui? Ele se inclinou para a frente. Alguém acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Clara mordeu o lábio para conter a emoção. Henrique fechou o currículo e disse: Hoje é minha vez de retribuir isso. Quando Clara saiu da sala, os outros candidatos esperavam curiosos. Lucas cochichou. Aposto que foi rapidinho. Deve nem ter currículo. Mas Henrique saiu logo atrás e chamou o grupo. Obrigado a todos pela presença. O processo está encerrado. Um burburinho começou. Como assim? Já acabou? E quem passou? Henrique olhou para Clara e disse com firmeza. O nome da nova trainee é Clara Nogueira. Silêncio. As expressões se transformaram em choque. Lucas soltou uma risada nervosa. Isso é piada, né? Henrique o encarou. Não. Isso é mérito. Clara sentiu as pernas fraquejarem. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Henrique se aproximou dela e apertou sua mão. Seja bem-vinda ao futuro, Clara. Quando saiu do prédio, o sol estava se pondo. A cidade brilhava com luzes douradas refletindo nos prédios. Clara respirou fundo, olhou para o céu e murmurou: Eu consegui! No ônibus de volta, o sorriso não saía do rosto. Mandou uma mensagem para a mãe. Mãe, consegui um emprego. Minutos depois, o celular vibrou com uma resposta cheia de emojis e lágrimas virtuais. Do outro lado, Dona Rosa gritava pela vizinhança. A minha filha conseguiu. Ela conseguiu. À noite, Clara sentou na beira da cama, com o uniforme ainda passado e o crachá provisório na mão. Olhou o bilhete do pai preso na parede e sussurrou: Pai, o mundo começou a mudar. E lá fora, na imensidão da cidade que nunca dorme, parecia que até o vento sorria para ela. O primeiro dia de Clara no grupo HVR começou antes mesmo do sol nascer. Ela acordou com o coração acelerado, olhou para o crachá sobre a cômoda e sorriu. O nome Clara Nogueira, programa trainee, parecia brilhar sob a luz fraca do abajur. Dona Rosa preparava o café orgulhosa. Tá diferente hoje, hein, minha filha? Disse com um sorriso que mal cabia no rosto. Parece que o mundo ficou mais leve, mãe. Respondeu Clara, ajeitando o cabelo preso. O mundo é o mesmo, minha filha. O que mudou foi você. Clara riu. Abraçou a mãe com força e saiu. O ônibus lotado já não parecia tão apertado. O frio da manhã agora trazia esperança. Ela pensava: hoje eu não sou mais uma sonhadora.
Hoje eu faço parte do sonho. O prédio imenso da HVR reluzia sob o sol. Executivos apressados, carros de luxo, portaria cheia de seguranças. Clara se via pequena, mas determinada. Na recepção, apresentou o crachá provisório e ouviu um bem-vinda que pareceu uma vitória. Subiu ao 10º andar, o coração batendo no ritmo do elevador. Quando as portas se abriram, o choque foi imediato. Salas amplas, paredes de vidro, mesas organizadas, telas enormes exibindo gráficos e relatórios. Clara respirou fundo. É aqui. A supervisora de RH, Patrícia, uma mulher elegante e firme, se aproximou. Clara Nogueira? Sim, senhora. Que ótimo. Bem-vinda ao programa de trainee. Aqui esperamos comprometimento e resultados. Pode contar comigo. Vamos ver, disse Patrícia com um sorriso breve. As primeiras semanas foram intensas. Reuniões, planilhas, relatórios e mais relatórios. Clara se esforçava para entender tudo. Anotava cada detalhe, ficava depois do expediente revisando materiais e estudando termos técnicos que nunca tinha ouvido. Enquanto os outros trainees iam almoçar em restaurantes caros, ela preferia comer sua marmita no terraço. Arroz, feijão e frango simples, mas com sabor de conquista. Certo dia, Lucas, o mesmo rapaz da seleção, passou por ela e comentou em tom de deboche. Tá economizando para comprar uma bolsa nova, é? Clara apenas respondeu. Tô economizando para comprar o meu futuro. Ele riu e seguiu, mas a frase ficou ecoando nos corredores. Henrique acompanhava o progresso dos trainees de longe, mas observava Clara com atenção. Certa tarde, após uma reunião, chamou-a à sala. E Clara, posso ser sincero? Claro, senhor. Você tem garra. Mas ainda duvida do próprio valor. Ela abaixou os olhos. É que tudo aqui parece grande demais para mim. Henrique se levantou, foi até a janela e disse. O prédio é grande, Clara, mas ninguém aqui é maior do que o esforço. Eu só tenho medo de errar. Então use esse medo como combustível. Só não deixe ele dirigir sua vida. Aquelas palavras ficaram gravadas nela como tatuagem. Um mês depois, os trainees foram divididos em grupos para um projeto. Clara caiu justamente no grupo de Lucas e Bianca. A tarefa, criar uma campanha para o novo braço social da empresa. Desde o início a tensão era visível. Bianca ignorava as ideias de Clara. Lucas fazia piadas. Deixa a mocinha cuidar da parte de anotar, vai. Mas Clara insistia em participar. Ficava até tarde revisando dados, pesquisando números e criando relatórios. No dia da apresentação, ela foi a única a chegar antes da hora. Organizou os slides, ajustou o microfone e respirou fundo. Quando o grupo foi chamado, Lucas tentou tomar a frente, mas o projetor travou. Sem hesitar, Clara foi até o computador e resolveu em segundos. Henrique, que observava ao fundo, sorriu discretamente. Clara apresentou com calma, clareza e segurança. Mostrou soluções práticas para comunidades carentes e programas de capacitação. Ideias que vieram da própria vivência. No fim, a sala inteira aplaudiu. Lucas forçou um sorriso. A história de Clara Nogueira nos lembra que a vida pode até começar um pouco simples, mas os sonhos não têm chefe. Ela mostrou que a coragem de continuar vale mais do que qualquer título, e que o verdadeiro sucesso é poder voltar às suas origens de cabeça erguida, sabendo que deixou o mundo um pouco melhor. E agora eu quero ouvir de você. Deixe nos comentários o seu nome, a cidade de onde está assistindo e o que essa história significou para você. Se a trajetória da Clara tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Além dos Limites, porque aqui toda semana você vai conhecer novas histórias de quem transformou dor em força e limites em recomeços. Obrigada por assistir. Clara sorriu tímida, as mãos tremendo. Henrique se aproximou e disse: Parabéns! O que você tem é mais do que talento. É propósito. Naquela noite o céu estava nublado, mas Clara se sentia cercada por estrelas. Chegou em casa com uma caixa nas mãos, o certificado do projeto e um pequeno bônus em dinheiro. Mãe, olha isso! Dona Rosa abriu o envelope, emocionada. Ah, meu Deus, filha, isso é seu. É nosso, mãe.
Usaram o dinheiro para comprar uma geladeira nova e reformar o telhado. O pai, Joaquim, olhava para a filha e dizia: "Você virou o orgulho da rua." Mas nem tudo seria fácil. Com o sucesso vieram os olhares tortos. Alguns colegas começaram a cochichar, espalhar que ela era a protegida de Henrique. Bianca comentou em um grupo de mensagens: "Não sei o que ele viu nela. Talvez pena." Clara descobriu por acaso. Chorou escondida no banheiro, sentindo o peso do preconceito disfarçado. Mas lembrou-se do conselho do diretor: use o medo como combustível. Saiu dali, lavou o rosto e voltou à mesa. Trabalhou dobrado. O encontro com Henrique. Certa noite, Henrique a encontrou ainda no escritório, revisando relatórios. "Clara, o expediente acabou há 2 horas." "Eu sei, senhor, mas quero entregar tudo perfeito." Ele se aproximou e perguntou: "Você quer provar que é boa, ou que merece estar aqui?" Ela pensou por um instante. "Quero provar que o esforço vence até o sobrenome." Henrique sorriu. Essa foi a melhor resposta que ouvi hoje. Gráfico com tendência de alta transformação. Os meses seguintes foram intensos. Clara cresceu rápido. Começou a liderar pequenos grupos, dar ideias em reuniões e até apresentar relatórios para o conselho. Sua humildade e competência começaram a inspirar outros funcionários. Henrique, orgulhoso, propôs algo novo. "Clara, quero que você me ajude a criar um programa interno de capacitação para jovens da periferia." Os olhos dela brilharam. "Eu? Que melhor do que você para liderar isso?" Com o tempo, a história de Clara começou a circular pela empresa. Pessoas que antes a ignoravam agora vinham pedir conselhos. Até Bianca se aproximou um dia e disse: "Eu te julguei errado." Clara sorriu. "Ainda dá tempo de mudar, Bianca." Henrique observava tudo com admiração. A garota que chegou com medo agora era a faísca que reacendia a alma da HVR. A trajetória de Clara dentro da empresa mostrava que superar não é vencer os outros, é vencer o que o mundo diz que você não pode ser. Henrique via nela o reflexo da própria história. E juntos começavam a transformar a HVR em algo maior do que uma empresa. Um espaço de oportunidade, empatia e mudança real. O tempo passou. Já faziam 2 anos desde aquele primeiro dia em que Clara atravessou o portão da HVR. Muita coisa havia mudado. Agora ela tinha uma mesa própria, um crachá definitivo e o respeito de toda a equipe. Mas o mais importante, havia reencontrado o propósito que sempre buscou. Sol com nuvem pequena, a ideia que nasceu do coração. Era uma manhã de segunda-feira quando Henrique chamou Clara à sala dele. O escritório tinha uma vista panorâmica de São Paulo, um mar de prédios e possibilidades. Henrique, de pé junto à janela, virou-se e disse: "A Clara, lembra daquela conversa sobre devolver o que recebemos?" "Lembro sim, senhor." "Então, chegou a hora." Ele entregou a ela uma pasta azul. Dentro, o título em letras grandes: "Formação de jovens em situação de vulnerabilidade." Clara folheou lentamente. Os olhos se encheram d'água. "O senhor quer que eu lidere isso?" "Quero que você crie isso. Do seu jeito." Ela quase não acreditou. "Mas Henrique, eu nunca liderei um projeto assim. E ninguém nunca fez o que você fez, Clara. É hora de inspirar o próximo." Antes de começar, Clara quis voltar onde tudo começou. Pediu um fim de semana e viajou de metrô, ônibus e a pé até o bairro onde cresceu. As ruas de terra ainda tinham poças das últimas chuvas. O cheiro de comida simples e o som de crianças brincando enchiam o ar. Dona Rosa chorou ao ver a filha entrar pela porta. "Minha menina, olha para você." Clara a abraçou e respondeu: "Mãe, eu vim buscar algo que deixei aqui." "O que, filha?" "A minha força." Naquela noite, sentada na calçada da vila, Clara olhou as luzes da cidade ao longe e prometeu: "Eu vou abrir portas para quem nunca teve nem onde bater."
De volta à HVR, ela montou uma pequena equipe, estagiários, voluntários e alguns funcionários inspirados por sua história. Criaram planos, metas, parcerias e um calendário. O projeto consistia em oferecer cursos de capacitação gratuita, mentoria e bolsas de estágio para jovens da periferia. Mas Clara queria mais do que números. Eu quero ver sonhos florescendo. Não só relatórios. Dizia nas reuniões. Henrique apoiava cada decisão. Ele via em Clara a líder que sempre sonhou ser. A notícia começou a se espalhar internamente. Muitos aplaudiam. Outros, porém, não escondiam o incômodo. Entre eles, Lucas Andrade, que após o fracasso no programa de trainee, havia perdido espaço e influência. Lucas estava diferente. Depois que a parceria da empresa do pai com a HVR foi rompida por má conduta financeira, a família faliu. Venderam o carro, o apartamento, e o pai agora trabalhava como motorista de aplicativo. Lucas, ressentido e sem rumo, aceitou um emprego modesto como assistente temporário, ironicamente, na mesma empresa onde antes se achava intocável. No primeiro dia, quando viu Clara coordenando uma reunião, ficou paralisado. Ela, por sua vez, manteve a serenidade. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo. Ele respondeu seco. Obrigado. O silêncio entre os dois dizia tudo. Conforme o projeto ganhava forma, vieram as críticas. Alguns executivos alegavam que a empresa estava gastando demais com responsabilidade social. Outros insinuavam que Clara só tinha espaço por história de superação. Numa reunião tensa, o diretor financeiro disse: Clara, isso é bonito no papel, mas não traz lucro. Ela respirou fundo e respondeu: o lucro vem quando a marca é admirada. E a admiração nasce quando uma empresa mostra que tem alma. Henrique aplaudiu. O silêncio na sala foi a maior prova de vitória. O horizonte cresceu. Em poucos meses, mais de 200 jovens foram capacitados. Reportagens começaram a surgir. Revistas de negócios destacavam o programa inovador liderado por uma ex-trainee vinda da periferia. Canais de TV foram até a HVR. As redes sociais explodiram com vídeos inspiradores de jovens dizendo: se não fosse o projeto da Clara, eu ainda estaria sem esperança. Clara evitava o estrelato. Mas era impossível não se emocionar. Em uma dessas matérias, mostraram fotos antigas dela estudando à luz de vela. A legenda dizia: da periferia ao topo, a história de Clara Nogueira. Enquanto o sucesso crescia, Lucas mergulhava em silêncio. Um dia, durante uma atividade do projeto, ele viu jovens sorrindo, recebendo notebooks e bolsas de estágio. Entre eles, um garoto o abordou. Ei, tio, sabia que a dona Clara começou como a gente? Lucas ficou sem palavras. Aquele tio foi o golpe mais duro. Percebeu o quanto havia se distanciado da humildade. À noite, encontrou Clara no estacionamento. Posso falar com você? Claro, Lucas. Ele hesitou. Eu fui um idiota. Naquela seleção te humilhei e ri de você. E olha só, você mudou vidas. Clara olhou firme. Não, Lucas. Eu só dei a chance que eu queria ter tido. Ele baixou os olhos. Eu queria começar de novo. Ela sorriu. Então começa. O projeto também é para quem quer recomeçar. O sucesso, porém, trouxe pressão. As demandas aumentaram, as críticas se tornaram mais agressivas. Houve sabotagens internas, orçamentos cortados e reuniões canceladas. Numa tarde chuvosa, Clara recebeu uma ligação. Clara, cancelaram o apoio de 3 parceiros. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e disse: a gente não vai parar. Vamos reconstruir com o que temos. Henrique, preocupado, perguntou: você consegue continuar? Henrique, quem aprendeu a viver com pouco não se assusta quando tiram algo. Lucas começou a se aproximar do projeto. Pediu para acompanhar as atividades, ajudar nos treinamentos, revisar planilhas.
Aos poucos, reconstruiu a confiança. Certa noite, após um evento do Horizonte, ele se despediu de Clara e disse: "Sabe, eu sempre achei que sucesso era ter tudo. E agora? E agora eu vejo que é merecer o que tem." Clara sorriu. "Ah, então você finalmente entendeu." Meses depois, o projeto Horizonte foi premiado nacionalmente. Clara foi convidada para representar a HVR em um grande evento empresarial. Na plateia, centenas de executivos e líderes aplaudiam de pé. Subiu ao palco segurando o troféu e disse: "Eu vim da periferia, onde o futuro parecia uma palavra distante. Mas aprendi que não importa de onde você vem, importa para onde você quer ir. E se uma empresa tem poder de mudar destinos, que comece contratando com o coração." As câmeras capturaram as lágrimas de Henrique na plateia. Lucas, sentado ao fundo, aplaudia em silêncio, agora com respeito genuíno. O horizonte tornou-se permanente. Várias outras empresas copiaram o modelo. Centenas de jovens começaram a trilhar novos caminhos. Clara continuava humilde. Certa tarde, voltou à periferia e visitou a antiga escola. As crianças correram até ela. Tia Clara! Tia Clara!" Uma delas perguntou: "Tia, é verdade que a senhora é famosa?" Clara riu. "Não, meu amor. Eu só não desisti." O ciclo de Clara se fechava não no topo, mas no coração das pessoas que ela inspirou. Henrique, olhando o pôr do sol da janela da HVR, pensou consigo: ela foi além dos limites. E assim a menina da periferia se transformou no símbolo de um novo tempo. Um tempo em que sucesso não é o que você conquista, mas o quanto você transforma. O Prêmio Nacional do Projeto Horizonte havia colocado o nome de Clara Nogueira em todas as manchetes. De um dia para o outro, ela deixou de ser apenas uma gestora promissora e virou um símbolo nacional de superação. De trainee a diretora social da HVR. Da periferia ao palco das grandes corporações. As empresas querem a fórmula Clara Nogueira. As câmeras, os convites, as entrevistas, tudo parecia um sonho. Mas sonhos demais também pesam. Clara acordava com dezenas de mensagens, pedidos de entrevista, convites para palestras e propostas de parcerias. A vida que antes cabia em um caderno de anotações e uma marmita, agora girava entre planilhas, voos e flashes. No início, ela tentava responder a todos, sorrindo em cada foto, acreditando que precisava corresponder às expectativas. Mas aos poucos percebeu: o mundo aplaudia, mas também observava, julgava e cobrava. Na primeira entrevista ao vivo, uma jornalista perguntou: "E Clara, você acha que as pessoas gostam de você ou da sua história?" Ela sorriu, mas a pergunta ecoou na mente por dias. Na HVR, as coisas também haviam mudado. A sala de Clara agora tinha janelas próprias e uma placa dourada com o título: Diretora de Inclusão e Desenvolvimento Humano. Henrique, orgulhoso, costumava brincar: "Parece que a aluna superou o professor." Ela ria, mas dentro de si sentia um vazio silencioso, e algo que não existia quando lutava apenas para chegar lá. O telefone não parava de tocar. Alguns colegas a admiravam genuinamente, outros fingiam amizade. E nos bastidores crescia o ciúme corporativo. Um dia, durante uma reunião, ouviu sem querer uma conversa em voz baixa entre dois diretores. "Isso tudo é marketing da HVR." Claro, pegaram uma história triste e venderam bem. Clara fingiu não ouvir, mas doeu. Mais do que imaginava. Certa noite, Henrique a encontrou sozinha na sala, olhando a cidade pela janela. "Tá bonita a vista daqui", disse ele. "É a bonita e distante", respondeu ela. Henrique percebeu o cansaço nos olhos dela. "Tá tudo bem, Clara? É muita coisa. Às vezes parece que o mundo espera que eu seja perfeita." Ele se aproximou. "O mundo não precisa da sua perfeição, Clara. Precisa da sua verdade." Ela sorriu.
E se minha verdade for cansada? Então ela será humana. E isso é o que te torna diferente. O sucesso trouxe holofotes, e os holofotes trazem sombras. Um dia, um influenciador famoso publicou nas redes sociais: a HVR só quer parecer boazinha. A Clara é só fachada de marketing. O post viralizou. Foram milhares de comentários, matérias, vídeos de opinião. Alguns defendendo, outros atacando. Clara passou o dia em silêncio. No banheiro da empresa, chorou. Não de raiva, mas de exaustão. Quando voltou para casa, a mãe notou o olhar triste. O que foi, minha filha? As pessoas estão dizendo coisas horríveis, mãe. Dona Rosa pegou as mãos dela e respondeu: deixa falarem, filha. Gente pequena sempre tenta alcançar o alto com pedra. Clara sorriu entre lágrimas. Às vezes eu queria sumir por uns dias. E para onde iria? Para um lugar onde o que eu sou bastasse. Esse lugar existe, Clara. Chama-se dentro de você. As semanas seguintes foram duras. A imprensa insistia, os executivos queriam respostas, e Clara mal dormia. Henrique convocou uma reunião emergencial para conter a crise. Clara, não precisamos nos justificar para todos. Mas e se o projeto perder credibilidade? O projeto é você. E você é real. Quem é verdadeiro não precisa provar nada. Mesmo assim, ela se culpava. O brilho do reconhecimento começava a ofuscar o sentido inicial da jornada. A menina sonhadora agora se via engolida pela própria conquista. Pomba, o reencontro com a raiz. Certa noite, sem avisar ninguém, Clara pegou o carro e dirigiu até o bairro onde cresceu. As ruas ainda eram as mesmas, as luzes fracas, o barulho distante das conversas de vizinhos. Sentou-se no mesmo degrau onde estudava à luz de vela. Fechou os olhos. O cheiro da chuva, o som dos grilos, o eco das palavras da mãe. Tudo voltou. Lembrou-se de por que começou. Lembrou-se de quem era antes do crachá, das câmeras, dos aplausos. Uma vizinha passou e disse: Clara, é você, menina? Ela sorriu. Sou eu sim, Dona Lourdes. Eu vi você na televisão. A gente aqui fala que é a nossa menina. Clara riu, emocionada. Eu continuo sendo. No dia seguinte, Clara voltou ao escritório com um novo brilho no olhar. Chamou Henrique e disse: eu quero mudar o foco do projeto. Como assim? Quero expandir o horizonte para dentro das empresas. Ensinar os executivos a entender o que é vir de baixo, o que é não ter chance. Henrique sorriu. Eu sabia que você ia transformar a dor em direção. E assim nasceu a nova fase. Inclusão começa pelo olhar. Palestras, workshops, vivências. Executivos trocando terno por jeans, passando um dia nas periferias, ouvindo histórias de vida. O impacto foi imediato. Durante uma dessas imersões, Lucas se aproximou. Agora parte da equipe de Clara, ele havia se tornado um dos principais coordenadores do projeto. Em uma pausa, ele disse: você transformou até o jeito como eu me enxergo. Ela respondeu com um sorriso leve. Eu só te mostrei que ainda dava tempo de ser quem você sempre quis. Os dois ficaram em silêncio por um momento. E foi o suficiente. O passado havia sido perdoado, sem precisar de mais nenhuma palavra. Meses depois, Clara foi convidada para falar em uma conferência internacional em Lisboa. Na plateia, centenas de pessoas de diferentes países. Ao final, foi ovacionada de pé. Mas em vez de agradecer o público, ela agradeceu alguém invisível. Agradeço a todas as Claras que ainda estão nas periferias, estudando à luz de uma vela. Aquelas que acreditam que o impossível é só o que ainda não tentaram. As câmeras capturaram lágrimas sinceras no rosto dela. De volta ao Brasil, Clara foi até o escritório de Henrique. Ele parecia mais velho, cansado, mas com o mesmo olhar sábio de sempre. Você conseguiu, Clara. Não sozinha. Não, mas foi você quem fez o mundo olhar para onde ninguém olhava. Henrique então revelou algo.
Eu vou me aposentar no fim do ano. Ela ficou surpresa. O senhor vai embora? O ciclo fecha, Clara. E você é o futuro. Ela chorou. Henrique a abraçou e disse: Eu te vi crescer, mas na verdade foi você que me ensinou a recomeçar. Nos últimos instantes, a câmera imaginária mostraria Clara olhando o pôr do sol do topo da HVR, os olhos marejados e o coração sereno. O vento bagunçando o cabelo preso, a cidade lá embaixo, imensa, viva, cheia de histórias ainda por contar. Ela sorri e sussurra: Além dos limites, sempre. O sol nascia lentamente sobre São Paulo quando Clara chegou à sede da HVR. O prédio refletia tons dourados, o mesmo prédio que anos antes parecia inalcançável. Agora ela não apenas trabalhava ali, ela moldava o que aquele lugar representava. Mas naquele dia o ambiente tinha um ar diferente. Pelos corredores cochichos, pelas janelas olhares silenciosos. Henrique havia anunciado oficialmente sua aposentadoria. No auditório principal, todos os funcionários estavam reunidos. Henrique, de terno cinza, sorriso sereno e cabelos mais brancos, subiu ao palco. O som do microfone ecoou suave. Há mais de 20 anos, essa empresa me deu uma missão. Mas o que ela me devolveu foi muito maior, me devolveu fé nas pessoas. Olhou na direção de Clara. E parte disso veio de uma jovem que acreditava que uma vaga de trainee podia mudar o mundo. Aplausos ecoaram. Clara, emocionada, segurava as lágrimas. Quando Henrique desceu, ela o abraçou com força. O Senhor me ensinou tudo o que sei. E você me ensinou que o mundo tinha esquecido, Clara, que sucesso é sobre servir. Dias depois, o conselho da HVR se reuniu. Clara foi chamada à sala de reuniões, a mesma onde um dia sentou-se como candidata nervosa. O presidente começou. Clara, sabemos que Henrique está saindo. Ela assentiu. E acreditamos que ninguém representa melhor o futuro da empresa do que você. Silêncio. Ela ficou sem reação. Está me oferecendo o cargo dele? Sim. Diretora executiva de operações. Clara respirou fundo. O coração batia acelerado. Lembrou-se da menina do Ceará, das madrugadas estudando à luz de vela. Lembrou-se dos ônibus lotados, das goteiras, do pão amanhecido no café. E com os olhos marejados respondeu: Eu aceito. Mas só se puder continuar com o projeto Horizonte. O presidente sorriu. Essa é a condição mais bonita que já ouvi em 30 anos de empresa. Nos meses seguintes, Clara liderou a expansão do projeto. O Horizonte ultrapassou fronteiras. Começaram parcerias com organizações internacionais. O nome Clara Nogueira virou referência em congressos, universidades e fóruns empresariais. Matérias diziam: a mulher que transformou inclusão em cultura corporativa. De funcionária a símbolo mundial de liderança humanizada. Mas para ela, o mais bonito era ver as histórias que floresciam. Jovens que antes não tinham perspectivas agora se tornavam mentores, professores, empreendedores. Um deles, chamado Rafael, dizia em um vídeo de depoimento: Eu queria desistir da escola. Mas o projeto da Clara me fez acreditar que o futuro também era para mim. Clara assistiu e chorou em silêncio. Ela sabia, o legado estava nascendo. Balão de fala: o reencontro com Henrique. Certa tarde, Clara foi visitar Henrique em sua casa no interior. Ele estava mais fraco, caminhando devagar, mas o brilho no olhar permanecia. Eu assisti sua entrevista, Clara. O senhor viu? Claro que vi. Eu te disse que um dia você ia me substituir. Ela riu. Substituir o senhor é impossível. Então prometa outra coisa. Qual? Prometa que vai formar outros Henriques e outras Claras. Clara segurou a mão dele. Eu prometo. Mas a vida, como sempre, gosta de testar os fortes. Alguns meses depois, uma crise econômica abalou o setor. A HVR sofreu com quedas no mercado e críticas por manter investimentos sociais.
O conselho exigiu cortes imediatos, e entre os primeiros estava o Projeto Horizonte. Clara tentou argumentar. O projeto é o coração da empresa. O coração não paga contas, Clara, respondeu o diretor financeiro. Ela ficou em silêncio, mas o olhar firme mostrava que não aceitaria. Se vocês cortarem o horizonte, cortam também a essência do que somos. O conflito virou notícia. Diretora executiva enfrenta o próprio conselho para salvar programa social. A opinião pública se dividiu. Henrique ligou para ela à noite. Está pronta para sua maior prova? Qual delas? Defender o certo quando é mais fácil desistir. Clara decidiu agir. Convocou uma coletiva e anunciou publicamente. Enquanto eu estiver na HVR, o Projeto Horizonte continuará. A declaração viralizou. Milhares de jovens postaram vídeos de apoio com a hashtag #SomosHorizonte. Em poucos dias o movimento ganhou a internet. A pressão social fez o conselho recuar. O projeto foi salvo. E pela primeira vez a empresa entendeu que o legado de Clara era maior do que qualquer balanço financeiro. Algumas semanas depois, Henrique adoeceu. Clara foi visitá-lo novamente. Ele estava deitado, cercado por livros e recortes de jornais com o nome dela. Clara! Tô aqui, Henrique. Eu vi o que fez. Você foi além dos limites. Ela segurou a mão dele com os olhos marejados. E tudo o que sou é reflexo do que aprendi com o Senhor. Ele sorriu fraco. Ah, então meu trabalho está feito. Clara chorou. Henrique, com a voz baixa, disse: promete que quando o mundo te aplaudir, vai continuar ouvindo o som do seu coração. É, prometo. Horas depois, Henrique partiu, mas deixou um bilhete em sua mesa. Você é a semente e a sombra. Continue florescendo. Meses depois foi inaugurado o Instituto Horizonte Henrique Valença, mantido por Clara e pela HVR. Um centro de formação gratuito para jovens de todo o Brasil. No dia da inauguração, ela subiu ao palco diante de centenas de pessoas, e de uma plateia repleta de jovens da periferia. Com lágrimas nos olhos, disse: Henrique acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Hoje quero devolver esse presente ao mundo. Porque quando você estende a mão para alguém, o bem nunca para. Ele se multiplica. Aplausos, lágrimas, abraços. Do lado de fora, o sol se punha, dourando o nome Instituto Horizonte gravado em letras metálicas. Anos depois, uma jovem tímida se apresentou à recepção da HVR. Camisa branca, cabelo preso, mochila surrada. Entregou o currículo e disse: eu vim tentar uma vaga no programa de trainee. A recepcionista sorriu e respondeu: pode subir. A diretora gosta de conhecer pessoalmente cada candidata. A jovem subiu no elevador, nervosa. Quando as portas se abriram, lá estava Clara, sorrindo atrás da mesa. Qual o seu nome? Júlia. E por que quer trabalhar aqui, Júlia? Porque eu quero mudar a minha vida, como a senhora mudou a de tanta gente. Clara se levantou, estendeu a mão e respondeu: então, bem-vinda, Júlia. O futuro começa agora. A câmera imaginária se afasta, mostrando o prédio imenso refletindo o sol do fim da tarde. Uma borboleta passa pela janela aberta, símbolo da transformação. Uma personagem e se torna uma semente que planta outras histórias. Era uma manhã silenciosa quando Clara acordou antes do sol nascer. A cidade ainda dormia, mas o coração dela já estava desperto, inquieto, como se algo a chamasse de volta. O crachá da HVR pendia no espelho, o troféu do Instituto Horizonte brilhava na estante. Mas naquele instante nada disso parecia suficiente. Ela olhou para o reflexo e murmurou: está na hora. Pegou uma mochila simples, colocou poucas coisas, um caderno velho, o bilhete do pai, e o último bilhete de Henrique. Saiu sem avisar a ninguém. O caminho até o bairro onde crescerá era o mesmo, mas o olhar era outro. As ruas pareciam menores, os muros mais baixos.
O cheiro do pão da padaria da esquina ainda era o mesmo. Ao descer do ônibus, uma senhora reconheceu o rosto familiar. Clara! É você, minha filha? Sou eu, Dona Lourdes. Menina, o bairro fala de você todo dia. Tá todo mundo orgulhoso. Clara sorriu, mas o sorriso vinha misturado com saudade. O chão molhado de chuva, as vozes das crianças, o eco do passado. Tudo parecia sussurrar lembranças. A antiga casa ainda estava de pé. Pintura descascada, portão torto, mas cheia de vida. Dona Rosa agora usava óculos e cabelos grisalhos, mas o abraço era o mesmo. Minha filha, olha só pra você. Mãe, voltei pra casa. E eu nunca deixei de te esperar. O pai, seu Joaquim, chegou logo depois, com o mesmo sorriso cansado e bom humor de sempre. Achei que só ia ver você pela televisão agora. Clara riu. Nada substitui esse café da senhora e o abraço do senhor. Sentaram-se à mesa. O som da chaleira, o cheiro de café, o barulho do vento nas telhas. Por um momento o tempo parou. Depois do café, Clara saiu para caminhar pelas ruas da infância. Passou pela escola onde estudou. Os muros tinham sido reformados, mas o pátio ainda era o mesmo. No portão, uma placa nova. Escola Estadual Professora Helena Valença, em homenagem ao Instituto Horizonte. Ela ficou parada por alguns minutos, emocionada. Uma professora se aproximou. Você é a Clara, não é? Sou sim. Nós usamos sua história como inspiração nas aulas. Clara sorriu com os olhos marejados. Então tudo valeu a pena. No pátio, um grupo de alunos brincava. Uma menina de uns 10 anos segurava um caderno velho e perguntava às amigas: "Vocês acham mesmo que dá para sair daqui e trabalhar num prédio grande?" Clara se aproximou, ajoelhou-se e disse: "Dá sim. Eu saí daqui e consegui." As meninas arregalaram os olhos. "É você, a moça da TV." Clara riu. "Sou eu. Mas mais importante, sou como vocês." Pegou o caderno da menina e escreveu na última página: "Sonhe grande, mas nunca esqueça de onde veio. Clara Nogueira." Mais tarde, Clara foi até a praça onde estudava à luz de poste. Sentou-se no mesmo banco de cimento. O vento soprava, trazendo o som distante de uma sanfona de barzinho, o cheiro de pipoca e lembranças da luta. Ela fechou os olhos. De repente, ouviu a voz de Henrique em sua mente calma e firme. "O legado não é o que você deixa para as pessoas, Clara. É o que você deixa dentro delas." Lágrimas rolaram silenciosas. No dia seguinte, Clara recebeu uma mensagem inesperada. "Estou no bairro. Posso te ver?" Era Lucas. Encontrarão-se no campinho onde tantas crianças brincavam. Ele estava diferente. Tranquilo, simples, sereno. Clara abriu uma empresa pequena de entregas sustentáveis. "Emprego jovens daqui. Eu sabia que você ia mudar o rumo. Foi você quem me mostrou o caminho." Eles sentaram no banco de concreto e ficaram em silêncio, observando as crianças jogando bola. Lucas olhou para ela e disse: "Sabe o que mais admiro em você?" "O quê?" "Você não mudou quando o mundo mudou." Clara sorriu, emocionada. "O mundo pode me dar palcos, Lucas. Mas o meu lugar sempre foi aqui." Algumas semanas depois, a prefeitura organizou um evento especial na escola do bairro. Clara foi convidada, sem saber o motivo. Quando chegou, o auditório estava cheio. Crianças, professores, ex-colegas, vizinhos, todos aplaudindo de pé. No palco, o prefeito anunciou: "Hoje entregamos oficialmente o nome do novo centro educacional da cidade. Centro de Formação Clara Nogueira." As pessoas se levantaram. O público chorava, aplaudia, gritava seu nome. Clara levou as mãos ao rosto sem acreditar. "Eu não sei o que dizer." Uma aluna levantou a mão e disse: "Diz pra gente o que é sucesso, tia Clara." Clara respirou fundo, olhou ao redor e respondeu: "Sucesso é poder voltar para casa e olhar nos olhos de quem te viu começar.
Aplausos ecoaram. Alguns choravam abertamente. Era o ciclo se fechando, simples e grandioso ao mesmo tempo. À noite, sentada na calçada da antiga casa, Clara abriu o caderno velho que sempre levava consigo. As folhas estavam amareladas, mas as palavras ainda tinham força. Um dia, a nossa vida vai mudar. Ela sorriu. Olhou o céu estrelado, sentiu o vento leve e sussurrou. Mudou, pai. E mudou para muita gente. Dona Rosa apareceu na porta e disse: Filha, vem para dentro. Tá frio. Clara se levantou devagar, olhou para a rua uma última vez e respondeu: Tô indo, mãe. Só tava agradecendo. A câmera imaginária se afasta. O som suave de uma sanfona preenche o ar. As luzes da casa se apagam. E, antes da tela escurecer, aparece a frase: Além dos limites, sempre há um novo começo. A história de Clara Nogueira nos lembra que a vida pode até começar em um ponto simples, mas os sonhos não têm CEP. Ela mostrou que a coragem de continuar vale mais do que qualquer título, e que o verdadeiro sucesso é poder voltar às suas origens de cabeça erguida, sabendo que deixou o mundo um pouco melhor. E agora eu quero ouvir de você. Deixe nos comentários o seu nome, a cidade de onde está assistindo e o que essa história significou para você. Se a trajetória da Clara tocou o seu coração, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Além dos Limites, porque aqui, toda semana, você vai conhecer novas histórias de quem transformou dor em força e limites em recomeços. Obrigada por assistir.